Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o quadro em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde no nosso país. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e fundadora do Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar aqui sobre o futuro da indústria farmacêutica. A gente está vendo tanta inovação no cenário da saúde e não é diferente no cenário farmacêutico. A gente vai falar disso em vários aspectos também no modelo de negócios, enfim. Antes de eu falar do meu convidado, que já está aqui, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. O Futuro Talks tem apoio do Grupo Fleury e da farmacêutica Roche. Bom, agora eu vou falar um pouco do currículo do meu convidado. Ele tem mais de 30 anos de experiência em gestão e já ocupou cargos globais, regionais e locais na indústria farmacêutica, sendo grande parte na Novartis, onde já ocupou o cargo de presidente da empresa e de gerente geral. Ele é graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, com um mestrado em Marketing pela ESPM e Negócios pela FGV. Hoje, ele é presidente da divisão farmacêutica da Bayer para o Brasil e para a América Latina. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Adib Jacob. Seja muito bem-vindo, Adib. Muito obrigado, Natália. Um grande prazer estar aqui com você. Adib, vai ser muito boa essa conversa. A gente vai falar aqui de inovação, de novos cenários, de negócio, enfim, muitas pautas aqui para a gente explorar. Eu queria começar falando um pouco sobre essa mudança de direção da indústria farmacêutica como um todo, e que eu acredito que também é uma realidade dentro da Bayer, essa mudança de direção do pipeline, né? Buscando focar em terapias que estão mais direcionadas em condições específicas. A própria Bayer dobrou o portfólio de tratamentos de oncologia nos últimos 5 anos, com quase 1/3 das novas moléculas do pipeline dedicadas para o combate do câncer, certo? Queria saber como que você está olhando para esse cenário, o que isso significa nessa nova modulação de negócio mesmo. Sem dúvida, é uma excelente pergunta e é uma indústria, como você comentou, eu com minha carreira inteira nessa indústria, é uma indústria que se nutre de inovação e uma empresa muito focada em pesquisa e tentando buscar a vanguarda da ciência. A empresa busca muito necessidades médicas não assistidas. Se é uma área terapêutica, uma patologia muito bem servida por medicamentos, práticas clínicas no momento, a empresa busca olhar para onde ainda há grande necessidade médica. E algumas áreas, apesar de todo o avanço da ciência nas últimas décadas, ainda há uma necessidade médica. Por exemplo, as doenças do sistema nervoso central, oncologia, câncer, algumas doenças raras. Então, a Bayer e a indústria, de uma maneira geral, tem buscado focar nessas áreas terapêuticas, nessas patologias, onde há uma necessidade médica grande. E, como consequência, quando a empresa, uma indústria, traz um medicamento, uma solução nessa área, vai haver uma aceitação da classe médica, dos prescritores, vai haver uma aceitação dos pagadores, que vai estar pagando por uma necessidade real e não um avanço marginal. Eu não vejo mais espaço no mercado para avanços marginais, porque o pagador não vai estar aberto a pagar um preço premium por um avanço marginal. Então, essa migração, essa tendência de focar em patologias onde há uma grande necessidade médica, é por um contexto de agregar valor para o paciente, que no fim do dia é o que nos faz acordar toda manhã, para o médico, que vai estar realmente tomando uma decisão de uma patologia transformadora, mas para o pagador também, que vai estar pagando por um ganho substancial e não por um ganho marginal. Muito interessante esse seu ponto, Adib. Acho que quando a gente fala de ganho marginal, a gente viu muito alguns movimentos dentro da própria indústria de desenvolver medicamentos que trazem inovação, mas não são revolucionários. É esse o contexto, né? Seria esse contexto. Na situação atual, óbvio que os orçamentos de saúde são limitados e a gente tem a tendência de dizer é um desafio gerir saúde em países em desenvolvimento. Brasil, não é fato. Eu passei 15 anos da minha carreira
Na Europa, eu acompanho muito de perto, trabalhando numa empresa global, o que ocorre nos Estados Unidos, na China, e o desafio ele é o mesmo, se não pior. É você ter condições de suprir a população que está vivendo mais, que está envelhecendo, que está migrando para centros urbanos, ou seja, mais necessidade médica, com um orçamento que não acompanha proporcionalmente. Então, há que ser feitas escolhas. E essas escolhas têm que estar em terapias, onde o pagador vai optar, onde o médico vai dizer eu vou mudar minha conduta médica, em terapias onde o ganho não é marginal. Eu não vejo mais espaço, de uma maneira geral, para ganhos marginais. Uma terapia, uma solução médica, hoje tem que agregar um valor substancial no tratamento do paciente. Seja em melhorar muito a qualidade de vida, seja em diminuir comorbidades com medicações, seja em o objetivo último nosso, que é aumentar a expectativa de vida, com qualidade. Perfeito. Acho que vale agora, talvez, Adib, você trazer um pouco dessa tua experiência, né? Como você disse, mais de 15 anos fora do Brasil, na Europa, você já morou e teve outras experiências, né? Na Alemanha. Eu queria um pouco da sua análise, assim, do Brasil em relação a esses outros países, porque você também, além do Brasil, também é responsável pela divisão da América Latina, né? Então, eu imagino que a gente tenha algumas fortalezas e alguns desafios, mas eu queria essa tua análise, assim, de onde que a gente está dentro desse contexto, pensando no cenário farmacêutico. Sem dúvida. Outra perspectiva, uma reflexão muito interessante. Eu vou começar um pouquinho por temas que me dão, como latino, como brasileiro, muito orgulho. A prática médica no Brasil, na América Latina, ela é de altíssima qualidade. Há centros médicos de excelência. Eu não me refiro nem à infraestrutura, equipamentos, eu me refiro à qualidade da prática médica. Fato é que em muitos estudos clínicos, eu falo pelas empresas que eu trabalhei, mas eu conheço o mercado de uma maneira geral, o Brasil chega a ser o país que mais recrutou pacientes em determinado estudo, dada a qualidade da prática médica, e muitas vezes são cientistas brasileiros que propõem avanços muito importantes em vários tipos de terapia. Então, a prática médica de altíssima qualidade, eu considero o brasileiro e o latino, de uma maneira geral, muito inovador, um perfil aberto ao risco. Aberto ao risco eu me refiro a práticas inovadoras, onde você ainda não tem resposta, mas onde eu procuro trazer muito isso nas empresas que eu trabalho, onde não se tem todas as respostas, mas vale a pena arriscar. Eu vejo uma população, uma cultura muito aberta a isso. Falando de mercado farmacêutico, é um mercado que cresce com uma dinâmica melhor do que o resto do mundo. Se a gente pensar o mercado brasileiro latino, tem crescido numa taxa aí na linha de 2 dígitos. Isso não ocorre em mercados mais saturados. Então, também muito positivo. E o desafio que a gente vive é um pouco mais de imprevisibilidade do que você tem em mercados mais maduros. Imprevisibilidade com relação, por exemplo, à questão de acesso, né? Imprevisibilidade, algumas vezes, cambial. Uma empresa internacional, uma empresa global, lógico que está um pouquinho atenta ao tema cambial, um pouco mais de complexidade tributária. Então, tem alguns dilemas, para ser bem sincero, que a gente tem que conviver, mas, em uma maneira geral, seja a dinâmica do mercado, seja a prática médica, eu diria que o Brasil e muitos países da Latam estão num patamar comparável a países desenvolvidos. Muito interessante seu ponto. Acho que vale a gente explorar um pouco essa questão da imprevisibilidade, porque eu queria um pouco da tua perspectiva. No fim, assim, quando a gente pensa em previsibilidade, quando a gente fala de indústria farmacêutica, por muito tempo eu ouvi, a gente não sabe direito ainda como que as coisas vão funcionar aqui, é difícil de fazer pesquisa, a Anvisa demora. Eu ouvia muito isso, né, dos executivos das farmacêuticas. A minha impressão é que isso tem melhorado. Você tem essa impressão também, Adib, de que a questão da imprevisibilidade ainda é uma questão, mas ainda, enfim, a gente está avançando nesses aspectos? Eu tenho convicção disso. Eu me recordo, eu fiquei 10 anos seguidos na Europa. Eu retornei ao Brasil com notícias
muito boas. Por exemplo, eu fiquei sem acompanhar o desenvolvimento da Anvisa por uma década. Quando eu retornei, eu encontrei uma agência muito profissional, inclusive com mecanismos de fast track para, né, patologias que a gente chama de doenças raras, prazo de aprovação, eu diria, em linhas gerais, compatível com agências regulatórias de outros países. Então, tem evoluído bastante. O ambiente de propriedade intelectual, eu diria que também ele é um ambiente institucionalmente bastante aceitável para uma empresa multinacional. Então, eu vejo que tem evoluído o próprio SUS, do qual eu, como brasileiro, me orgulho muito, dentro do que eu comentei em uma outra pergunta que você fez, dos desafios de gerir um recurso em saúde, porque óbvio que a ciência evolui muito com novos medicamentos. E os orçamentos, ainda que os produtos percam patente e são substituídos por genérico, que é uma boa dinâmica, eu acredito nisso. E, com isso, se libere recurso para a inovação, os orçamentos é óbvio que é um grande desafio em incorporar toda a inovação que a indústria oferece. Daí meu ponto do ganho não só marginal, que eu citei anteriormente, mas o próprio SUS tem procurado evoluir, tem procurado se profissionalizar em termos de governança. Exemplo, a Conitec, que foi criada há algo como 10, 12 anos atrás. Então, tem avançado muito, sim. Acho que vale a gente entrar agora, então, nessa questão de acesso, que você também trouxe no comecinho da conversa, e que a gente entende também como um grande desafio pensando no Brasil, né? Nosso país de dimensões continentais, com orçamento curto, como você mesmo mencionou, com essa expectativa da chegada de inovações que fazem a diferença, sim, para a vida das pessoas, mas com esse equilíbrio mesmo entre discutir o que entra, o que não entra, o que fica ou não disponível para as pessoas. Nesse sentido, e aí eu acho que você também tem experiência internacional para trazer e agregar bastante aqui na conversa, eu queria um pouco a tua análise sobre os novos modelos de pagamento ou de acordos, né? Modelos de acesso. E quanto isso tem evoluído aqui no Brasil. Eu entendo que há uma grande expectativa e de que isso pode ajudar a ampliar o acesso, mas entendo que, de alguma forma, ainda há muito o que se evoluir. Acho que, em comparação com outros países, em que patamar que a gente está? É um tema muito, muito importante, Natália, porque não vale de nada a indústria trazer uma inovação maravilhosa e com o incremental que eu comentei, se ela não está disponível para a população. É óbvio. E eu vou chegar na resposta específica da tua pergunta em 1 minuto, mas só para contextualizar um pouquinho que acesso é de grande relevância. E um tema, como eu te falei, muito complexo. Mas eu acredito em alguns pilares importantes. Por exemplo, a indústria tem um papel crítico, na minha opinião. Primeiro, ela tem que trazer um avanço que não é incremental, que não é marginal. Um avanço substancial para tratar aquela patologia. Eu acho isso muito importante. Não há mais espaço nem dinheiro no sistema para honrar avanços marginais. Segundo, eu acredito que a empresa tenha que ter a responsabilidade de trazer um preço compatível com a realidade econômica daquele país. Então, óbvio que não é possível precificar um medicamento no Brasil com os mesmos modelos que se considera em algumas outras economias. Eu sempre tenho buscado deixar isso bem claro nas empresas que eu trabalhei. Eu trago um medicamento com ganho substancial e eu estou entendendo a realidade do Brasil. Então, eu precifico dentro de uma realidade que seja palatável para o pagador. Agora, qual é a responsabilidade, na minha opinião, da sociedade, dos pagadores, de uma maneira geral? Primeiro, ter um processo profissional e transparente de incorporar ou não incorporar um medicamento. A ANS chegou lá, há um processo de avaliação de custo-efetividade, se pode sempre discutir se é o melhor, se não é o melhor, se algoritmo A é melhor que B, mas existe, e recentemente foi revisto, então há um diálogo, e o SUS também, através da Conitec, porque tem que ser um processo transparente, que avalia todos os medicamentos de uma maneira uniforme, e aí se toma uma decisão, sim e não, e que essa decisão também seja transparente, e eu acredito que todos os atores do sistema tenham que ser ouvidos ao discutir um medicamento. A indústria, que conhece o produto, que tem que oferecer o que eu comentei,
O pagador, com as suas observações, com o seu ponto de vista. Eu acredito que a classe médica, ninguém também conhece melhor o uso daquele medicamento no paciente como o prescritor. E o paciente tem que ser ouvido. O paciente que sofre com aquela patologia, que entende os dilemas da terapia atual não ser perfeito ou ter lacunas. Então aí eu ainda vejo algum espaço para que todos os atores sejam, né, considerados e se tome uma decisão. É possível incorporar tudo? Se entende que não, Claro. pelo dilema financeiro, mas que seja um processo transparente. Tem havido evolução? Sim, por exemplo, como eu comentei com você, a Conitec foi uma grande evolução. A ANS hoje tem uma regra bastante clara. Então, o processo tem evoluído, tem algum espaço, na minha opinião, ainda, como eu te falei, para que todos os atores sejam ouvidos e ainda, para finalizar, em um caso ou outro, se dá um pouco mais de relevância para determinada terapia. Por exemplo, as terapias orais para câncer na ANS. Mas eu, humildemente, acredito que tem terapias, tem patologias tão impactantes na vida de uma pessoa como um tumor. E se são orais ou se não são orais, pouco importa, que deveriam também ser considerados. Então, tem aperfeiçoamentos a fazer, mas a evolução está sendo clara para mim. E você sente que dentro de todos esses atores que você colocou, né, a indústria, os pagadores, os pacientes, os médicos que devem participar dessa discussão, você sente que a indústria tem tido mais espaços de participar dessas discussões, Adib? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Nos sistemas atuais, eu estou pegando os principais pagadores, mas óbvio que há outros pagadores, há operadoras em discussões individuais com cada empresa, as secretarias estaduais de saúde, as municipais, mas estou pegando, digamos, há 3 principais pagadores para medicamento no Brasil. O paciente que vai e compra o seu medicamento numa drogaria, que a gente chama, né, no jargão inglês, out of pocket, o próprio paciente paga. Tem o pagador privado, que normalmente é uma operadora de saúde por trás. O pagamento pode ser de outra forma, mas é a operadora de saúde, e tem o governo, o SUS. Por isso que eu estou considerando mais o SUS que são os grandes NS. Hoje, a indústria ela tem uma voz no processo de incorporação ou de não incorporação. Não só a indústria submete o dossiê e há uma consulta pública, a sociedade é ouvida, e nessa parte do processo a indústria também tem a sua participação, mas a indústria que submete o medicamento, tanto na ANS como na Conitec, tem direito a participar ativamente da discussão em determinado fórum. Mas sim, hoje há mais espaço, hoje há um diálogo maior. E na governança, tanto da Conitec quanto da ANS, como eu comentei, no rito do processo, a indústria tem direito a uma voz ativa. Tá. Então, isso ajuda a, de fato, trazer um pouco as perspectivas, né? Sem dúvida. Agora, Adib, pensando em modelos além do que, né, do que você trouxe aqui, né, que são os do rito tradicional, né, da avaliação de tecnologia pela ANS e pela Conitec, a gente tem visto alguns movimentos aqui no Brasil de contratos diferentes, então de compartilhamento de risco, por exemplo, seja de indústria com o governo, né, em casos mais pontuais, seja de indústria com planos ou indústria com hospitais. Como que você vê essa movimentação? Muito positiva, Natália. Como você me perguntou anteriormente, tendo a oportunidade de trabalhar em muitas geografias, esse é um tema que eu ainda vejo um espaço para o Brasil progredir. Tá. Muito embora já um sinal. São modelos de fundear uma droga, de pagamento um pouco mais, eu diria, sofisticados. E há vários. O mais tradicional me dá um desconto. Quando você me dá o desconto, eu vou comprar o que eu acho que eu tenho que comprar. Mas há modelos muito mais sofisticados. Você criar uma capta. Então, olha, até aqui, porque qual é o grande tema do governo? Ou de qualquer pagador, perdão. Primeiro, eu quero pagar pelo que vale a pena. Eu não vou pagar por um produto que não funciona, porque meu recurso é limitado. Segundo, eu quero ter previsibilidade. Eu não posso estourar meu orçamento, porque ele é definido. Esses 2 elementos, eu sempre tento me colocar no sapato de qualquer
stakeholder com o qual eu estou me relacionando. E modelos mais complexos, sofisticados, eles ajudam, na minha opinião, o pagador a ter certeza que vai pagar pelo que funciona. E um pouco mais de previsibilidade. Então, por exemplo, e há países que evoluíram muito nisso. A Austrália só opera assim. Canadá, em muitas províncias, tem modelos dessa forma. A Europa já começa também, principalmente países nórdicos, a caminhar assim. Então, modelos como, por exemplo, você ter um teto. Uhum. Então, o governo tem essa previsibilidade. A partir de um teto, se conversa. Você tem o famoso compartilhamento de risco. Então, se cria um determinado algoritmo clínico. Se o paciente responder à terapia, o pagador me paga. Uhum. Se não responder, justo dizer, por um produto de preço mais premium, o pagador não paga. Financiamento. Provavelmente a gente vai conversar um pouquinho de terapias gênicas, onde se busca a cura do paciente, normalmente com a terapia usada uma única vez. Óbvio, esse custo é diferente de uma terapia crônica. Talvez difícil um desembolso. Algumas terapias chegam na casa de alguns milhões de reais. Um reembolso instantâneo, em uma única parcela. Então, você parcelar o pagamento. Então, há várias modalidades que garantem, mais uma vez, o pagador paga pelo que funciona. Uhum. E segundo, previsibilidade, pelo menos dentro de um período de 12 meses. E eu começo a ver avanços, já teve um outro caso, e eu aplaudo aqui, falando com você, onde o SUS já está explorando compartilhamento de risco. Eu, normalmente, quando eu faço uma submissão para um pagador, no meu dossiê eu coloco, eu estou aberto a discutir modalidades inovadoras, e começou a avançar. O algoritmo, a governança era muito, com todo respeito, travada, até muito recentemente. Me dê seu preço, fim de papo. Eu estou vendo mais abertura agora, até porque com novas modalidades terapêuticas, isso eu diria que é necessário. Eu vejo uma abertura maior, inclusive da Conitec e do SUS, a explorar esses modelos, e para mim esse é o caminho. Excelente. Acho que agora é o caso de a gente entrar nas terapias inovadoras, né, Adib? Você trouxe aqui a terapia celular higiênica e a gente tem visto o avanço dessas terapias e o quanto elas têm transformado a realidade de pacientes, né? Isso como você trouxe. Às vezes uma simples, não simples, né, mas o ato ali consegue transformar e curar ali a situação de um paciente. A gente está indo para uma nova era, né, pensando em termos de indústria farmacêutica, de novos tratamentos e de possibilidades de cura para doenças que antes não se imaginavam. Como que você vê esse avanço e qual que vai ser o papel que esse tipo de terapia vai ter na saúde? Então, imagino que ela vai coexistir com o que já existe, mas a tendência é ter cada vez mais desse tipo de terapia, né, Adib? É como eu vejo, Nathalie, muitas vezes refletindo com colegas, esses momentos importantes na história da indústria farmacêutica, por exemplo, como os biológicos, na década de 90, aí chegaram as terapias-alvo, a imuno-oncologia, mudou completamente a maneira de tratar câncer, e a vanguarda da ciência hoje, que se discute muito, terapia gênica e celular. Não há dúvida. Qual é a melhor maneira de tratar uma patologia? Primeiro é preveni-la, é óbvio. A propósito, há muito o que fazer aí em educação e hábitos alimentares, hábitos de vida em geral. O segundo é curar aquela patologia. E curar o mais rápido possível com uma solução que traga o menos possível de efeitos adversos. Qualidade de vida. Sim. Qualidade de vida é muito importante. E a terapia gênica celular vem exatamente com esse objetivo. Eu vou, para o seu ouvinte, ser muito simplista. Eu vou ensinar o meu organismo a debelar aquela patologia. Eu vou ensinar o meu organismo a curar aquela patologia. Isso é fascinante, é maravilhoso. Felizmente não é ficção científica. Já há várias terapias no mercado e muitas em desenvolvimento. Tenho uma grande satisfação de trabalhar numa empresa que tomou isso de uma maneira muito séria. E eu diria que a Bayer é uma das empresas mais bem posicionadas, com a aquisição de 2 empresas que hoje fazem parte do grupo, absolutamente focadas em terapia celular higiênica. Por exemplo, a gente acabou de abrir os resultados de um estudo em Parkinson, fase 1,
Eu ia pedir já para você contar Com e 15 adiantar. pacientes, com resultados extremamente promissores. Nós já vamos caminhar para um estudo fase 2. Então, isso é fascinante. Para mim, é a, é a grande tendência da indústria e vai coexistir com medicamentos sintéticos, biológicos? Eu acredito também que sim. Depende da patologia. A terapia gênica pode trazer o objetivo final de todos nós, que é a cura. Ela pode ser usada, normalmente é uma aplicação única e uma continuidade de uma determinada terapia sintética, biológica, no que você citou, coexistindo. Mas eu vejo em muitas áreas terapêuticas, câncer, doenças autoimunes e doenças do sistema nervoso central, onde há, de novo, eu vou ser muito simplista, um desajuste do organismo, gerando uma patologia, um desarranjo no funcionamento normal do organismo, a terapia gênica vindo como uma grande solução, não a única, em muitas dessas áreas terapêuticas. Isso já é uma realidade. A parte positiva é essa. Pensando em pipeline, onde que está o foco da Bayer hoje? Assim? Então nessas doenças que você mencionou, a DIB Parkinson, por exemplo, é uma coisa que acho que tem uma grande expectativa também. Você pode contar um pouco mais? Com muito prazer. E é uma outra tendência, tá na maneira que você avalia como a indústria, que também tem seus dilemas, porque à medida que a régua sobe das necessidades médicas, desenvolver uma nova solução, um fármaco, uma terapia gênica, se torna mais desafiadoras. Os nossos cientistas dos laboratórios têm um dever de casa mais profundo, porque a régua está subindo das necessidades médicas. Com isso também, o custo de trazer uma solução ao mercado hoje já passa facilmente de $1 bilhão para você trazer uma terapia do descobrimento em laboratório ao mercado, hoje é muito facilmente passa de $1 bilhão. Então, o que tem acontecido? As empresas têm focado. Hoje é muito difícil você ver uma grande empresa farmacêutica falar: eu faço de tudo. De pediatria, passando por ginecologia, vou para o sistema nervoso, faço respiratório. Não existe mais. Tem que focar onde o seu know-how é muito alto, onde há já um legado de conhecimento científico, infraestrutura, e a Bayer tem feito muito isso. Então, a Bayer, atualmente, ela elegeu algumas áreas terapêuticas onde ela possui já um profundo conhecimento e onde eu volto à minha colocação inicial, onde a necessidade médica ainda é muito alta. Quais são? Oncologia, câncer. Ainda temos que vencer o câncer, como indústria, como sociedade. Então, a Bayer está muito ativa na oncologia. Depois eu posso até comentar um pouco mais em alguns tipos de tumor, onde a gente tem trazido soluções maravilhosas. Oftalmologia. Também a Bayer tem um legado muito grande nas doenças da retina. E tem continuado aí o seu legado em soluções para médicos e pacientes. Sistema nervoso central. Muito também com terapia gênica e celular. Por exemplo, eu citei Parkinson, mas nós estamos com projetos em outras áreas. Uma das grandes dilemas do mundo moderno são as doenças do sistema nervoso central. Parkinson, Alzheimer, depressão e patologias afins. A área cardiológica e metabólica, também a Bayer tem um legado muito importante, segue muito presente. Lançamos recentemente um medicamento maravilhoso para proteger o rim do paciente diabético. Uma das grandes sequelas do diabetes é o comprometimento renal, que leva a diálise, transplante e a óbito. Então, também aí muito importante. E, obviamente, outra área de grande relevância para nós é a ginecologia. Foi a Bayer a empresa que basicamente desenvolveu a pílula anticoncepcional nos anos 60. E desde então tem trabalhado muito em contracepção, mas, por exemplo, a gente está com um medicamento que deve chegar ao Brasil nos próximos 24 meses, maravilhoso para os sintomas da menopausa. Veja que relevância, considerando a pirâmide demográfica, o número de mulheres que sofrem com sintomas da menopausa, uma terapia não hormonal para a menopausa. Então, seguimos muito forte também na ginecologia.
Olha, Dib, acho que cada uma dessas áreas terapêuticas daria aqui para a gente fazer um programa, né? Pensando nessa última que você falou, que eu acho que vale um pouco pela história toda da Bayer, né? Com esse olhar para a saúde da mulher, com a pílula anticoncepcional e com as outras soluções que acabaram surgindo e desenvolvidas, né? A partir desse olhar. Me interessa saber um pouco mais dessa solução para a menopausa. A gente já tem isso no mercado? Ainda está em desenvolvimento? Me conta só um pouquinho sobre isso. Com o maior prazer. É um dos produtos que mais me estimulam, que eu estou mais entusiasmado. Tem vários, mas esse no pipeline da Bayer. É um produto desenvolvido para os sintomas da menopausa. Basicamente, as ondas de calor, sono, irritabilidade. E ele já está na última fase de desenvolvimento. Em linhas gerais, para o seu ouvinte, basicamente se desenvolve um medicamento. Tem os estudos que a gente chama de pré-clínicos, in vitro. Aí tem os estudos em animais. A coisa caminhando da maneira apropriada, se entra nos estudos que chama clínicos. O que é isso? Em seres humanos. O primeiro estudo fase 1, numa população muito pequena. O segundo estudo, uma população um pouco maior, para ter um bom balizamento de dose. E o estudo fase 3, que é um estudo muito grande, para registro nas autoridades regulatórias. Esse estudo já foi todo recrutado, fase 3, e devemos ter resultado, tudo indica, no início do ano. O Brasil será uma prioridade. A propósito, o Brasil é uma prioridade na Bayer para todos os medicamentos. Então, nós esperamos, como eu te falei, nos próximos 24 meses, ter esse produto no mercado. O que é muito interessante? Além dos resultados até aqui mostrarem muita eficácia na melhoria dos sintomas do climatério, da menopausa, ela é uma terapia não hormonal. Porque atualmente muitas mulheres avaliam com seus familiares, com seus médicos, e muitos optam por não fazer a terapia de reposição hormonal por alguns riscos associados a ela. Esse produto tem uma grande vantagem, além da eficácia, de não ser hormonal. Então, por isso que temos grande expectativa de que vai ajudar muitas mulheres a conviverem no período da menopausa com muito mais qualidade de vida. Interessante, acompanharemos por aqui. Agora, Adib, tem uma outra questão que eu acho que vale a gente entrar. Tem mais várias questões que eu quero entrar com você, além de pipeline, além de cenário Brasil aqui de indústria farmacêutica, que é, no final de fevereiro, a Bayer se tornou a mantenedora do Cubo Itaú, que é um hub de inovação para startups. A pergunta aí, como a gente está falando aqui, né, de inovação, novos modelos, troca, ecossistema, qual que é a importância de estar mais próximo às startups e fomentar esse tipo de trabalho? Como que esse tipo de trabalho pode ajudar a trazer soluções, de repente, que a gente precisa para a saúde do país? Extremamente crítico. Natália, nós temos alguns pilares muito importantes da cultura e da estratégia da Bayer no Brasil. Um deles, e eu procuro muito trabalhar com o meu time que não fique num slide de PowerPoint, mas que a gente viva isso diariamente, é a inovação. Óbvio, inovação de produto, que a gente já discutiu um pouco, que fica mais na mão dos nossos cientistas e das parcerias que a Bayer faz com o mundo acadêmico. Mas inovação também na maneira que a gente trata a solução em saúde, porque eu acredito muito que a indústria farmacêutica tem um papel que transcende entregar um produto, um medicamento. Nosso papel é ser um ator na solução de saúde muito maior que isso. E você oferecer um medicamento, para mim, é uma solução incompleta. Eu tenho que oferecer uma solução. De que vale eu ter um medicamento maravilhoso se o médico me fala assim, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade de diagnosticar o paciente certo para isso. Olha, o paciente não está com muita dificuldade de entender como usa o produto. Ele para de usar o produto por alguns motivos. Nós temos que estar presentes como indústria em todo o ecossistema. Do diagnóstico, na minha opinião, até o paciente conviver com a terapia. E a inovação vem aí. Aí que vem a inovação. E a parceria com o Cubo, também nós tivemos várias discussões também com o Einstein, com vários atores do ecossistema de saúde, de inovação. Eu vou citar aqui algumas parcerias com startups que estão nos ajudando muito, repito, em oferecer uma solução que é muito mais poderoso que oferecer uma caixinha de remédio, na minha opinião. Então, foi muito poderoso, a gente se conectou bastante, tivemos
vários pitches para dilemas de negócio. Então, a gente procura muito discutir que dilemas nós ainda temos de negócio. E seria uma arrogância e uma ilusão achar que a solução está dentro das paredes dos colaboradores da Bayer. Nós temos um time maravilhoso, mas hoje a inovação ela é democrática. Então, o Itaú tem nos ajudado a pegar alguns dilemas de negócio e buscado parceria para nos ajudar a ter uma solução mais completa. O produto é um dado. Eu tenho o produto, mas muito mais complexo. E aí eu vou te dar um exemplo. A gente fez talvez você até conheça, uma parceria que muito me orgulha com a Felco, que ocorre, eu falei da oftalmologia, então nós temos um produto maravilhoso que previne a perda de visão ou melhora a visão em algumas doenças da retina. Agora, tem que ser feito o diagnóstico, que o doente está com começou aquela manifestação de uma perda de visão e que é por esse diagnóstico. Como se faz isso? Com uma consulta num oftalmologista que tem esses equipamentos, normalmente um retinólogo, com equipamentos grandes, mais caros, mais sofisticados. Essa empresa desenvolveu uma solução no celular, com uma simples, eu diria, uma pequena câmera no celular, onde o médico faz esse diagnóstico em segundos no seu consultório, a um custo basicamente irrisório. Que legal. O produto da Bayer é o mesmo. O tema é esse, eu estou ajudando o médico a diagnosticar o paciente. Vai muito além. Eu conseguiria fazer isso sozinho com o meu produto? Não. Fomos atrás dessa parceria e hoje a gente está disponibilizando, seja para alguns centros do SUS, seja em clínicas privadas, para que o diagnóstico seja feito corretamente. Então, isso só foi possível com uma parceria, que alguém que nos ajudasse a entender o problema de uma maneira que nós ainda não estávamos entendendo. E com essa parceria com o Cubo, eu participei de alguns pitches, é maravilhoso. E volta ao tema da inovação do brasileiro, que eu comentei antes. Desse olhar não tem medo de inovar, né? Maravilhosas. E eu acredito muito em fazer alguns pilotos. Às vezes, a solução daquela ideia com uma startup, ela não é tão óbvia, mas parece que faz sentido. Óbvio, antes de implementar na empresa inteira, fazemos um piloto, que eu sou um grande fã. Então, tem nos ajudado muito essa colaboração ali com o Cubo. Sou muito grato. Estive lá algumas vezes, aliás, e tem sido muito positivo. Adib, pensando no que você estava falando das dores e desse diagnóstico, né, do que está acontecendo na saúde e quais são as soluções que precisam ser encontradas, né? Você mesmo disse que tem coisa que não está dentro de casa, então alguém pode ajudar. Quais são as principais dores ali? Talvez diagnóstico, engajamento? Tá nesse caminho? Tem alguma outra coisa que a gente não falou aqui? Uma excelente pergunta. Alguns temas, se você pensar no paciente muito bem tratado e um ganha-ganha. Eu sou também grande fã de um ganha-ganha. O ganha-ganha é uma solução que é boa para o paciente, no final. Todo mundo que realmente trabalha na saúde com amor, pensa no paciente. Para o pagador, o sistema tem que ter capacidade de fundiar. Para o médico, para dormir à noite bem, falar, eu estou tratando meu paciente da melhor forma. E para a indústria, para se sustentar. Se a gente quer inovação nos próximos 50 anos, precisamos de uma indústria farmacêutica forte. Né? Isso é muito importante. Então, alguns temas ligados a isso, para esse ganha-ganha do sistema como um todo. Um bom diagnóstico. Você está corretíssimo. O paciente diagnosticado no momento certo e com o diagnóstico o sistema também tem as condições de pagar. Eu estou falando muito de sustentabilidade, né? Você percebeu em alguns temas, porque isso é muito crítico. Sim. Por exemplo, essa solução que eu te dei, não só ela é democrática, mas ela é custo-efetiva. Então, sem dúvida, você tem que ter um bom diagnóstico. Voltando à responsabilidade da indústria. Trazer inovação que não seja marginal. A indústria tem essa responsabilidade. Realmente trazer transformações profundas numa maneira de tratar uma doença. Que a gente tem, por exemplo, você falou da pílula. Aí a Bayer foi mais além e desenvolveu o DIU hormonal de longa duração. Então, hoje, você oferece 5 anos de proteção contra a gravidez não desejada com um dispositivo que se coloca em poucos minutos.
né, que se insere em poucos minutos. Isso, para mim, é uma mudança profunda. Uhum. Eu poderia vir com uma pílula, com uma característica um pouquinho diferente. Não seria a mesma coisa. Então, a indústria tem esse papel em todo o ecossistema. Terceiro, o sistema tem que se pagar. Uhum. Eu volto a falar, tem que ter incentivo financeiro para o sistema. Outro pilar, o médico ter uma educação continuada. É óbvio que o profissional que sai da faculdade não pode dizer que depois de 30 anos, ainda mais em tudo que a gente falou, como a ciência está evoluindo, em qualquer área terapêutica. Dizer, puxa, eu ainda sou um profissional atualizado 20 anos após. Então e a indústria também aí tem um papel de educação médica, mas eu acho também a continuidade da educação médica nesse processo é muito importante. E, finalmente, ajudar a educar o paciente a conviver com a terapia da melhor maneira. Isso tem a ver com sustentabilidade. O paciente tem que ter condições de ter acesso ao medicamento e tem que ter a educação de entender como usa. Por exemplo, um dos grandes dilemas, e hoje em dia, felizmente, muitas patologias se tornaram um cuidado crônico, onde o paciente convive bastante bem com aquela situação. Vamos pegar hipertensão, diabetes, muitos tumores. Virou uma terapia crônica. Sim. E qual é um dos grandes temas, e eu vivi isso em toda a geografia, não é um tema geográfico, não é um tema socioeconômico. O paciente para de tomar o remédio. Ele para de tomar achando que não há mais necessidade. Então, por exemplo, ajudar o paciente no contínuo da doença, da sua terapia, também muito importante. Então, eu acredito que passa um pouco por esses pilares. Excelente, Adib. Acho que eu queria te ouvir um pouco sobre esse pilar da relação com o médico, que foi um ponto que a gente ainda não explorou, e que pensando no que você disse, né, e de entendendo um pouco da saúde, do mercado, tem muita coisa acontecendo, os médicos eles são bombardeados, nem sempre eles conseguem ter a atualização, ao mesmo tempo eles precisam estar atualizados, inclusive para oferecer as melhores soluções para os pacientes, enfim, ter um diálogo ali mais aberto. Pensando nesse contexto, qual que é o papel da indústria farmacêutica nesse sentido? O quanto que a indústria consegue colaborar com essa educação continuada, até ajudando, inclusive, na curadoria das informações, né? Sem dúvida. E como que a Bayer vê isso, né? Lógico. Natália, eu acredito que a pandemia ela acelerou alguns comportamentos dentro da tua pergunta e talvez algumas pessoas se lamentassem com a pandemia, outras vamos aprender com a pandemia e usar essa situação para alavancar algumas ideias. E foi o que a Bayer decidiu fazer. No meio da pandemia, não havia como o nosso profissional se comunicar com o médico. Uhum. Dali a gente colocou um time de trabalho com enorme assertividade e relevância e seriedade, percebendo que não só conviver em março, abril de 2020, ninguém sabia quanto isso ia durar e como iríamos sair desse túnel, como sociedade, né? E então a gente começou a colocar em prática algumas soluções nessa linha da relação com o profissional médico, que hoje eu tenho muito orgulho de dizer que em alguns pontos nos diferenciam. Nós entendemos que a relação pessoal ela iria voltar, ninguém ia saber bem quando e como. O médico ia estar aberto a receber o mesmo número de profissionais no pós-pandemia. Então a gente trabalhou em alguns pilares. Primeiro deles é criar uma plataforma de educação médica onde o médico pudesse 24 horas por dia, 7 dias por semana, ir atrás da sua informação. Realmente uma plataforma. E criamos o Universo Médico, que hoje virou uma referência em algumas áreas terapêuticas. Dentro da Bayer, no início, o protótipo chamou Bayer Flix, porque era muito parecido com o conceito de você ir assistir o filme a hora que você quer, como você quer e o filme que você quer. Então, criamos essa plataforma meados ali de 2021, 2022, no Brasil, depois transferimos para toda a América Latina. Hoje temos aí perto de 20 mil médicos, e crescendo, onde o médico a qualquer momento possa ter acesso a informações de qualidade neutras,
não é só falar sobre a Bayer, sobre produtos da Bayer, nas terapias, nas áreas terapêuticas que nós temos profundo conhecimento, e foi uma maneira de se relacionar com o médico diferente e deixando ao profissional médico o acesso à informação. Outra coisa muito importante, a gente entendeu que a relação física ia voltar, e está voltando. Hoje voltamos. Total, né? Basicamente total. Porém, isso foi um aprendizado para nós e para os médicos. Há também uma grande oportunidade de se relacionar de maneira virtual. Então, o que fizemos? Uma enquete, porque a doutora Natália pode preferir falar comigo por WhatsApp, enquanto um outro profissional prefere um e-mail, o outro prefere uma videocall. Não adianta acharmos que a Bayer que entende o que cada profissional prefere. Fizemos esse mapeamento. Então, intercalado com as visitas presenciais, nós temos uma grade bastante ampla de outras maneiras de nos comunicarmos com cada profissional médico com o qual a gente se relaciona. Por e-mail, por WhatsApp, por videocall. Óbvio, sempre lembrando que o Universo Médico, aquela plataforma, vai estar disponível. Por exemplo, a Bayer não tem envergadura, e nenhuma empresa no Brasil tem, de se conectar fisicamente com... Hoje são mais de 500 mil médicos no Brasil. Claro. Com todos esses médicos. E um médico esteja, eventualmente, nesse momento eu não consigo me conectar fisicamente, mas que tenha interesse nos produtos da Bayer. A gente está chegando nesse profissional de maneira virtual, por todas essas plataformas que eu comentei com você. Então, o grande tema que foi impulsionado na pandemia é a gente poder se relacionar com o profissional médico de uma maneira mais ampla. Contato físico, sim. Tem até um tema de eu converso muito com o nosso profissional de vendas. Isso não veio para tirar o seu trabalho, muito pelo contrário. Isso, para mim, é uma besteira. Vai te tornar mais completo como profissional, porque a sua conexão com o seu cliente será mais ampla, não só por uma questão física, até porque muitas vezes o médico não tem tempo naquele dia. Então, nosso colega complementa aquele diálogo que foi mais curto no consultório por um tema de um dia atribulado com outras maneiras de se relacionar com o médico. E o médico tem a autonomia de se conectar com informações médicas, por exemplo, na plataforma que criamos. Isso torna a nossa relação mais impactante, na minha opinião. É interessante isso, é absorver e utilizar todas as possibilidades de contato, né, Adib? Não é só uma coisa, não é só outra, mas é você ser 360 na forma de comunicação, né? Adib, uma outra tendência que eu queria te ouvir um pouco, nessa tendência de inovação e tentando entender o papel disso dentro da indústria farmacêutica, estão os dados. Né? A gente fala muito de fala sobre dados em vários contextos, dados de vida real, dados em termos de como que vai interoperar, como que vai usar dados de uma forma inteligente para trazer insights, enfim. Dados, a gente poderia também fazer um programa só sobre dados. Mas eu queria um pouco a tua análise sobre o quanto os dados já estão sendo utilizados no contexto da indústria farmacêutica e como que você vê isso daqui para frente. Eu acho isso muito, muito importante. Por exemplo, eu estava comentando como um medicamento chega ao mercado. Ele chega com estudo fase 3, normalmente um estudo grande, depois os menores que eu comentei, para as autoridades regulatórias avaliarem e aprovarem o produto. Mas esse estudo ele é único, aqui se eu puder até de uma maneira mais sutil, brincando, ele traz talvez até mais pergunta que resposta. Então, complementar isso, a indústria tem um papel em fazer, talvez, onde há alguma evidência científica, estudos complementares em outras patologias, mas eles são demorados, são muito caros, porque se você tem o objetivo de ir para um agente regulatório, os estudos têm regras muito claras. Agora, uma outra maneira de obter conhecimento científico daquele medicamento é fazer estudos menores. Por exemplo, em populações asiáticas, eu acho interessante a comunidade de determinado país falar, eu vou testar esse medicamento no paciente desse país. Algumas autoridades, inclusive, pedem isso, como no México. O México tem um determinado
médico, uma instituição acadêmica, tem um insight científico. Ele pode discutir com a indústria, de levar isso a um estudo grande. Mais uma vez, isso tem a sua inércia de tempo e de custo. Agora, aquele centro acadêmico, cooperando ou não com a indústria, pois olha, eu vou fazer um estudo pequeno de testar essa hipótese. Isso é evidência científica diferente do modelo tradicional de um grande estudo, fase 3 para registro. Então, o Real World Evidence é muito importante para você poder, primeiro, talvez validar aquela indicação numa população específica, você começar a avaliar insights científicos de que aquele medicamento talvez funcione numa outro tipo de patologia, que eu posso testar uma dose diferente e ter um impacto distinto, uma frequência diferente de tratar, e você fazer tudo isso no método tradicional, de um estudo acadêmico, fase 3, multicêntrico, duplo cego, é inviável. Então, eu acho que isso vem... Na prática já está sendo usado? Muito. Nós cooperamos muito. Hoje a gente tem dezenas de estudos, pequenos e médios, no Brasil e na Latam, com centros acadêmicos brasileiros, onde a Bayer participa com algum tipo de apoio, ou a gente auxilia com a medicação, ou com algum tipo de apoio financeiro para aquele estudo, mas a autonomia é total do centro, ou fazemos o que chamamos de fase 4. Eu comentei até o estudo fase 3. Uhum. Aí tem uma outra modalidade, que é o fase 4, que é um estudo pós-registro. Uhum. Que aí pode ser feito, por exemplo, num país, num centro único. Fazemos muito também. Tem estudos que a gente chama de observacionais, que você vai avaliar a população usando aquele medicamento. É mais de avaliação, por isso que chama observacional. Você vai observar e depois tirar conclusões. Muito úteis. Você vai olhar retrospectivo depois, mas muito úteis, com respostas muito importantes de alguns sinais clínicos. Então, essa gama de estudos, de projetos, somados aos estudos mais sólidos, é super importante. Veja, Natália, as autoridades regulatórias já começam a estar abertas a incorporar nos dossiês para avaliar um medicamento estudos de real world evidence, dada a relevância que isso tá tomando. Por um tema de gasto, por um tema de velocidade, você às vezes não pode esperar 5 anos para uma resposta científica. Você faz estudos menores, talvez testa a hipótese rapidamente, depois amplia, ou às vezes nem amplia, porque não há necessidade. A hipótese foi tão bem testada. Então, essa complementação dos estudos tradicionais com estudos de real world evidence, muito, muito importante. Nós fazemos muito, eu volto ao meu tema da qualidade médica do Brasil, nós fazemos muitos estudos, por exemplo, dessa modalidade no Brasil. Que interessante, Adib. Eu estou aqui com as 1000 pautas para a gente conversar e acho que a gente abordou praticamente tudo, mas tem um ponto que eu acho que vale trazer, que eu já ouvi você falando uma vez, que, enfim, sobre a nossa realidade brasileira e a dificuldade da carga tributária. Queria te ouvir um pouco sobre isso, porque a gente tem um debate que está acontecendo aqui no Brasil ainda nesse contexto, e queria ouvir as suas perspectivas em relação a essas eventuais mudanças e o impacto que isso vai ter também para a indústria farmacêutica, porque em todo esse nosso contexto aqui, a gente está falando de inovação, de futuro, mas acho que ter um pouco de noção de como que está o Brasil também é importante, né? Obrigado, Natália. E eu começo avaliando na sociedade mundial brasileira, algumas indústrias são muito, muito estratégicas. Eu acho que ninguém iria discordar que saúde é uma delas, onde a indústria farmacêutica faz parte desse contexto. Então, sendo tão estratégica para a humanidade, eu acredito que, por exemplo, como se tributa um medicamento, o medicamento brasileiro poderia ser mais barato? Poderia. Isso eu falo de uma maneira muito clara. Por exemplo, entre algumas coisas, se fosse menos tributado. Alguns outros tipos de bens, produtos e bens na sociedade, que são menos tributados que medicamentos. A gente poderia ter aqui uma discussão filosófica, se agregam mais para a humanidade do que um medicamento que salva uma vida.
Então, eu estou muito entusiasmado, de uma maneira geral, como brasileiro, como gestor de uma empresa, com a reforma tributária, onde está olhando, por exemplo, um bem tão nobre para a sociedade, que é um medicamento que agrega valor e salva uma vida, ou melhora a qualidade de vida, reintegra o indivíduo à sociedade, reintegra o indivíduo ao modelo econômico, porque a pessoa volta a trabalhar, produzir, pagar imposto. Então, isso está na reforma tributária que está em discussão, está se vendo com carinho a tributação em medicamentos. Eu acho isso absolutamente importante. Muito bom. Agora, indo já para o caminho final da nossa conversa, Dib, eu queria te perguntar para onde que estão os olhares da Bayer para 2024. Né? A gente tem um cenário no Brasil que não foi tão positivo do ponto de vista de saúde geral em 2023, uma expectativa de o que pode acontecer em 2024, e eu queria a tua análise assim, de onde que você vê a companhia em 24, pensando um pouco no que vocês também viveram em 23. Sem dúvida. E como eu comentava com você, o mercado farmacêutico de saúde, dada a sua relevância estratégica para a sociedade, para a humanidade, ele é bastante resiliente. Ele é um pouquinho menos elástico com booms econômicos ou crises econômicas. Tem a parte boa e a ruim. Eu prefiro olhar a parte boa, que é um mercado resiliente que segue crescendo porque as pessoas querem viver bem. Elas querem ter qualidade de vida, elas querem viver mais. E o medicamento não é o único ente nessa equação, mas tem mostrado, se a gente olha ao longo das décadas, a longevidade das pessoas, um bom tratamento, óbvio que não é o único, mas é um elemento de extrema importância. Então, por ser resiliente, e nos últimos anos, incluindo pandemia, tem crescido no Brasil, vou me ater mais ao Brasil, mas Latam também, na casa aí dos 10%, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, eu espero que o ano que vem não seja diferente. Eu vejo, se eu subir um pouquinho o helicóptero por um tema macroeconômico, eu sou um otimista do futuro do país. Se realmente a gente acertar a reforma tributária, vai trazer muito mais apetite ao investimento no Brasil, não há dúvida. A gente já vê esse ano uma expectativa interessante de crescimento econômico do PIB. Então, associa um ecossistema macroeconômico que eu, pessoalmente, estou otimista, com uma indústria resiliente e a Bayer muito bem posicionada, eu estou muito otimista. Falo pelo Brasil, falo pela América Latina, e o nosso plano estratégico para a Bayer Pharma no Brasil e na Latam é crescer 2 dígitos, impulsionado por tudo isso que eu comentei, impulsionado por lançamentos importantes que a gente está tendo na área cardiovascular e metabólica. Esse medicamento que protege o rim do paciente diabético já começou com uma aceitação bastante positiva. Medicamentos para câncer, por exemplo, um medicamento que lançamos recentemente, com um perfil muito positivo para câncer de próstata, que é a segunda causa, maior incidência de câncer no homem. Nossa área ginecológica, os dispositivos intrauterinos de longa duração estão numa dinâmica muito positiva. Eu espero que a gente continue uma discussão muito importante com o SUS para um medicamento maravilhoso para a hemofilia, que a Bayer está trazendo. Então, eu estou muito otimista e nós entendemos uma grande possibilidade da empresa seguir crescendo 2 dígitos em 24 e no triênio também. Muito bom. Adib, tem uma última pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é mais para a gente estudar, que é: quais são os assuntos que você acha que nós, do futuro da saúde, precisamos prestar atenção, tanto agora em 23 como 24? Quais são as pautas quentes da saúde? Que bela pergunta. Que bela pergunta. Primeira coisa, eu diria, é para onde está indo a ciência. A vanguarda do tratamento. Por exemplo, a gente discutiu terapia celular e gênica. Vai derivar daí em termos de melhoria de tratamento, com uma modalidade que quebra um paradigma, porque você não fala mais em um tratamento crônico, você fala da busca da cura. Então, ficar de olho para onde a ciência está caminhando, muito importante. Como o sistema vai se sustentar, eu acho absolutamente crítico, a gente falou muito sobre isso. Não tem como falar sobre saúde sem falar da sustentabilidade. Você ter um orçamento que proporcione melhorar a qualidade de vida do brasileiro, com as escolhas, óbvio, que eu comentei, mas a discussão do investimento em saúde
seja com percentual do PIB, seja como agregar essas inovações, eu acho muito importante. Outro tema, como a tecnologia vai ajudar a indústria da saúde, eu nem digo farmacêutica. Tecnologia de diagnósticos, como a tecnologia vai ajudar, por exemplo, até mudanças de hábito, a teleconsulta, que hoje é uma coisa muito mais praticada. Presente não. Presente, a comunicação do paciente com o médico. A comunicação nossa, de quem provê uma solução em saúde, um conhecimento de medicamento com o profissional médico. A nossa comunicação com o paciente, com todos, né, a regulamentação que nós respeitamos. Então, como a tecnologia vai melhorar, seja num fármaco mais sofisticado, por exemplo, uma terapia gênica, mas seja em métodos de prevenção, diagnóstico. Por exemplo, se fala muito, desculpa de novo o jargão inglês, dos wearables. Métodos diagnósticos mais rápidos. Será que no futuro, por exemplo, os smartwatches não vão trazer, provavelmente, avaliações de insulina, de outras patologias? Então, tecnologia. Esse é um outro assunto para mim, sem ir para o jargão, mas a tecnologia em saúde tem que também ficar muito atento. Sim. Porque não tem como não caminhar junto. Inclusive, empresas de tecnologia estão cada vez mais olhando para uma área muito importante, até da economia, que é a saúde. E o outro tema é como as pessoas vão se educar e poder acompanhar tudo isso. Seja o profissional médico, como eu comentava antes, eu acredito que o médico daqui 20 anos vai operar de uma maneira bastante diferente. O profissional da indústria, o paciente, que hoje tem muito mais acesso à informação, mas a gente fala muito das fake news, informações que também tem que se tomar cuidado. Então, como a sociedade vai se educar e agregar informação de qualidade nesse processo? Porque a tecnologia não pode andar e o avanço da indústria sem que a sociedade também caminhe com a mesma velocidade. Então, como as pessoas vão se educar e agregar informação em todo esse processo, para mim também é algo de extrema importância. Você tem 4, né? 4, acho que 4 excelentes pontos para a gente, com certeza, ficar em cima, olhar e, na verdade, acompanhar o desenvolvimento, né? Porque tudo isso está sendo desenvolvido. E se eu pudesse citar mais um? Claro, pode vir mais um. Colaboração. Esse é ótimo. Porque você não pode ter um hospital isolado achando que vai resolver todos os problemas, desconectado da indústria que vai oferecer os produtos, ou de uma empresa de diagnóstico, ou do pagador. Falar, eu não vou te pagar o que você está me pedindo. Então, a colaboração no ecossistema vai ser cada vez mais importante, porque não há um ator nesse organismo que vai conseguir agir sozinho. A indústria sozinha pouco faz. Se ela não levar seu produto a um preço que se pode pagar e que o médico entenda como usar. O médico sozinho também não adianta ele prescrever uma terapia que o paciente não entende como usa e que ninguém vai pagar. O pagador também não vai conseguir ter a arrogância de falar, eu não vou pagar, porque o paciente vai falar, eu vou buscar outra solução. Então, essa colaboração, onde o centro para mim é o paciente, ela vai ser cada vez mais relevante. A indústria com as startups, porque a grande indústria sozinha também não trará soluções, a gente comentou um pouquinho sobre isso. Então, talvez a quinta tendência é sintonia, orquestramento de todos os atores do ecossistema da saúde. Muito bom, Adib. Acho que fechando com chave de ouro, eu queria te agradecer demais por essa conversa, pela tua presença aqui, por todos esses esclarecimentos. Acho que a gente explorou muito profundamente essas transformações que a gente está vivendo agora. Obrigada. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Um grande orgulho estar aqui com você. Obrigada, Adib. Eu queria agradecer também a todos que acompanharam a gente até agora. Se vocês não assinam o canal, não se esqueçam de assinar. Até mais.